Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e os campeonatos que eles estão disputando, os campeonatos que estão em curso. Campeonatos todos acabados, chegaram ao final, o Brasileirão chegou ao final, só tem aí o Flamengo, tem o Mundial Interclubes. Vamos começar a série falando sobre o desempenho do seu time no Brasileirão, tá? Não é no ano, é no Brasileirão. A gente vai acabar falando um pouquinho sobre o que aconteceu no ano, mas especificamente no Brasileirão. Então vamos lá, galera, para não perder muito tempo, o vídeo não ficar muito grande, vamos falar do desempenho do Cruzeiro. Eu já fiz um vídeo falando sobre o rebaixamento, tá? Meu cruzeirense, veio aí no canal, tem a minha opinião sobre o rebaixamento. Agora vamos falar do desempenho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, que está triste, muito chateado, mas precisa nesse momento tirar forças para reerguer o seu time, porque 2020 vai ser muito complicado para o Cruzeiro, não vai ser pouco. Talvez dos times grandes que foram rebaixados, o Cruzeiro vai ser o que possa ter mais dificuldade na Série B. Então vai precisar muito da torcida. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá, galera. Bom, desempenho do Cruzeiro no Brasileirão. Então vamos olhar pelo lado técnico, tá? Tem uma frase que muito se usa. Time que tá ganhando não se mexe. Não é isso que todo mundo fala? Pô, time que tá ganhando não mexe. O treinador do Flamengo, sei que a torcida do Cruzeiro tem uma certa raiva, pago e tal, mas a gente tem que esquecer o clube, tá? Esquece o clube. Vamos falar do treinador. O treinador Jorge Jesus, esquece o clube que ele dirige. O treinador Jorge Jesus, numa entrevista, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, e aí Jorge Jesus, time que tá ganhando não se mexe. Ele falou, negativo, o clube que tá ganhando tem que mexer. Clube que tá ganhando tem que mexer sim. Time que tá ganhando tem que mexer sim. Você não acomoda. Para mim, isso é o resumo do que foi o Cruzeiro. O Cruzeiro acomodou, ficou um time envelhecido. Não tem como. Qualquer time, qual o time campeão desse ano? Se você passar com aquele mesmo time 2 anos, daqui a 2 anos aquele mesmo time vai ter jogadores bons, mas são 2 anos mais velho. E você pega a idade média do time do Cruzeiro, é muito alta para 38 rodadas e para um ano inteiro. Além de ter acontecido, provavelmente, muita coisa, e coisas descaradas assim, que talvez não tenha vazado muito, mas que todos os treinadores que passaram por lá detectaram. O Mano, que já estava lá há um tempo, que foi muito campeão, não aguentou. Mas o problema todo é que, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Se eu não estiver enganado, o Cruzeiro, 20 rodadas, acho que ganhou 1 ponto, 3 pontos, sei lá. Esquisito. Aí muitos falam, Magalhães, problema de salário, problema de... Bom, problema de salário, tivemos vários clubes com problema de salário. Do Rio, são 4 clubes no Rio. Um esquece que está à parte, que é o Flamengo. Os outros 3 passaram problema de salário o ano inteiro e não caíram. Ué, então você está querendo dizer que o jogador do Cruzeiro é mercenário? Pô, não estou falando isso. Agora, o fato de não estar recebendo salário, lógico que afeta, mas se os jogadores se juntarem, e nós, gente, vamos correr atrás aí para pelo menos fazer o nosso nome para a gente ano que vem arrumar outro clube. Nem isso aconteceu no Cruzeiro. Nem isso. O desempenho do Cruzeiro desandou tanto, mas desandou tanto, que nada encaixava. Nada encaixava.
O Cruzeiro teve um momento dentro do Campeonato Brasileiro que poderia ter mudado o curso da história. No Campeonato Brasileiro, o curso da história foi o Rogério Ceni. Se dão carta branca pro cara, vamos ser bem sinceros, tirando a panela, olha só, não é justo colocar a culpa do rebaixamento em cima, nas costas do Thiago Neves. Ele faz parte da panela, mas não foi só ele. Não foi só ele, tá? Fizeram uma panela com alguns jogadores, aqueles jogadores mais medalhões, com mais nome, provavelmente eram os que têm um crédito maior com o clube, porque o clube está devendo a eles, porque os outros jogadores que recebem menos deviam estar sem receber também, mas o valor era menor. Essa panela, o valor era muito alto. Então, esta panela, que não é só o Thiago Neves, se naquele momento essa panela é colocada de lado, a diretoria tivesse moral para isso, aí você me pergunta, mas Magalhães, a diretoria está devendo os jogadores, ela não tem moral com os jogadores. Eu vejo um pouco diferente, bicho. Eu vejo um pouco diferente. Olha só. Dever é errado, tá? Dever é errado. Porém, o que aconteceu no Cruzeiro não foi um problema só de dívida. A impressão que eu tô tendo é que o problema do Cruzeiro era um problema de dívida e de rabo preso. Não era só dívida, era rabo preso. Rabo preso de quem? Da diretoria com esses jogadores. Porque esse presidente do Cruzeiro ele não tem folha ativa nenhuma, em momento nenhum ele meteu a cara. O Cruzeiro foi rebaixado, quem meteu a cara foi Zé Perrella. Ele não mete a cara em nada. É um frouxo, filho. É um frouxo. Que tem que sair do Cruzeiro. Por quê? Tô devendo. Um clube tá endividado, olha só, galera, eu tô devendo. Quer ver um exemplo? Vou dar aqui um exemplo. Acho que ele fala muita besteira, mas ele mete a cara. O presidente do Corinthians, André Sanches. André Sanches provavelmente ia falar, galera, olha só, tô devendo sim, tô tentando um jeito de pagar, mas tem que jogar. Quem não quer, minha vida que a gente coloca afastado ali e acabou. Porque vamos pensar, meu amigo torcedor do Cruzeiro. Porque se o presidente do Cruzeiro identifica que estão fazendo uma panela contra o treinador que ele colocou para mudar o rumo das coisas. Ele contratou o cara para mudar o rumo das coisas. Aí faz uma panela. O Thiago Neves deu uma entrevista dizendo que o Rogério Ceni queria mudar, queria botar os garotos, mas ele e os mais antigos sentindo que os garotos não iam aguentar o rojão. Isso não é problema do Thiago Neves. Não é problema do Thiago Neves. O Rogério Ceni não foi contratado para isso. Então não contratava o Rogério Ceni, contratava o Thiago Neves. Então a panela achou que o Rogério Ceni estava errado de tirar os medalhões e botar os garotos. Se eu sou o presidente ou contato o Rogério Ceni, eu falo, Thiago Neves, olha só, tu não leva mal não, eu te devendo, mas daqui tu não dá pitaco em porra nenhuma não. Quem dá o pitaco é o treinador. Se ele quiser te afastar, ele vai te afastar e tá acabado. Ah, eu vou te cobrar. Me cobra na justiça então. Bota na justiça, tu tá afastado. Por que eu tô falando isso? Porque era muito melhor naquele momento afastar esses caras que não fizeram nada o ano inteiro pelo Cruzeiro e tentar salvar o ano do Cruzeiro com a molecada mais nova, porque o din-din da Série A é muito maior do que a da Série B, do que ele ficar com esses caras, mandar o Rogério Ceni embora,
não adiantou o Abel, porque os caras não estão jogando mais nada, a cabeça deles estava em outro lugar, desandou tudo, e agora está na Série B com a renda muito menor e continua devendo esses caras. Não era muito melhor continuar devendo a Thiago Neves, Dedé, Egídio, Edilson, Fred, e assim sucessivamente, mas na Série A, do que tá devendo esses caras do jeito que tá devendo e agora na Série B? Então naquele momento ali foi o ponto crucial, aonde a diretoria do Cruzeiro, por medo ou rabo preso, a gente não sabe, preferiu tirar o Rogério e deixar esses caras. Então, diretoria e esses caras, juntos, afundaram o Cruzeiro. Parte técnica, como eu estava falando, a parte técnica poderia ter sido mudada ali com o Rogério. Não quiseram. Então, vamos ser bem sinceros, qual foi o momento que o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, demonstrou interesse de jogar, demonstrou alguma força? Nenhum, cara. Desde que começou o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá atrás. Desde que começou, tá atrás. Aí você chega na última rodada, os medalhões não tem quase nenhum, filho. Ficou ali o Fábio, que eu não sei se tá envolvido, tá? Não sei. O Fábio eu não sei se tá envolvido. Mas não tem nenhum, não tem Egídio, que foi expulso, o Edilson, que cavou para não jogar o último jogo, Ariel Cabral, que tomou amarelo, poderia ter sido expulso, Fred estava lá, mas não jogou, o Dedé não estava, ou seja, Robinho, ninguém estava. O que fizeram para ninguém estava. Eu vou ser bem sincero, se naquele momento a diretoria afasta esses caras, penso eu, quem ficaria no time do Cruzeiro não era mais fraco que Ceará, não era mais fraco que o Botafogo, não era mais fraco que o Fluminense. O Rogério Ceni não ia formar com aquele pessoal que ficou um time mais fraco que o próprio Fortaleza que o Rogério Ceni dirigiu. O Rogério Ceni não ia formar um time mais fraco que esse. Não ia. Com certeza não ia. Porque esses caras iam ficar afastados de tudo, iam treinar em horário completamente diferenciado. A parte técnica do Cruzeiro, por mais que a molecada, o pessoal, e outros jogadores que não faziam parte da panela, quisessem entrar ali para jogar, fazer um trabalho sério, não dava, porque estava tudo contaminado, pô. Estava tudo contaminado, então quem entrava respirava o mesmo ar. Então tinha que ter afastado geral. A parte técnica do Cruzeiro tem um time acima da idade, jogadores muito já com a idade avançada. Isso, lógico, cai a dinâmica do jogo, isso é óbvio, cai a dinâmica do jogo, mas são jogadores que a gente sabe que já produziram muito, mas cai a dinâmica por causa da idade. Tinha que se mexer no elenco. Não foi mexido. Isso foi um erro para a parte técnica. Não estou nem falando, não podia mexer por causa da diretoria, não interessa. Mas poderia mexer. Então a parte técnica do Cruzeiro foi horrorosa. A parte técnica, os torcedores do Cruzeiro não tem como falar, pô, a gente não merecia cair. Eu não estou falando nem de diretoria, vamos parar agora. Diretoria esquece para lá, panela esquece para lá. Parte técnica. Se tem um clube que na parte técnica mereceu cair, porque em momento nenhum mostrou vontade de não cair, foi o Cruzeiro. Porque o Avaí que correu, em algum momento ele mostrou vontade, tentaram. O CSA correu, tentou, mostrou até uma superação que a gente não esperava. A Chapecoense que caiu também tentou. O Cruzeiro, na parte técnica e tática, em momento nenhum mostrou alguma coisa. Nem com o Rogério Ceni, porque não deixaram. Com o Mano derrubaram.
Com o Rogério Ceni, os jogadores não deixaram. Já não jogava muito. E não deixaram o cara fazer o trabalho dele. E com o Mano, que essa panela queria jogar, já não conseguia mais. Com o Abel, na verdade, desculpa, quando o Abel chegou, eles acharam, bom, gente, vamos reunir aqui, a Abel é nosso parceiro, a gente é bom, já foi campeão da Copa do Brasil, já ganhou um montão de coisa, a gente sabe jogar, vamos lá que a gente tira o Cruzeiro dessa situação. Só que eles viram que o negócio estava muito pior. Eles criaram um cenário muito pior tática e tecnicamente. Ninguém respeitava o Cruzeiro. Eles jogaram o Cruzeiro, tática e tecnicamente, no lixo. Quando eles quiseram pensar alguma coisa, já não dava mais tempo. Porque eles já não são mais os jogadores que eles acharam que eram. Teve sapato alto? Lógico que teve. Eles se sentiram. Os jogadores se sentiram. Se acharam o último biscoito do pacote, parceiro. E se ferraram. Então, meu amigo torcedor cruzeirense, eu sei que você está triste, mas em momento nenhum o Cruzeiro, taticamente, tecnicamente, jogadores dentro de campo, mostrou qualquer força para não cair. Então, meu amigo torcedor cruzeirense, tática e tecnicamente, o Cruzeiro mereceu cair. Porque em momento nenhum lutou. Sei que tem parte da diretoria. O curso dessa história poderia ter mudado com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni falou, se não mudar as coisas não adianta nada. Ele falou, ele deu uma entrevista, tem que mudar. E quando ele falou mudar, era afastar esses caras todos eles. Afastar em 7, 8. E botar a parte do elenco que ia disputar o Campeonato Brasileiro, colocar completamente à parte. Ah, tá devendo, mete na justiça, filho. Faz o que você quiser. Mas eu quero manter o Cruzeiro na primeira divisão, porque a gente vai ter uma renda maior. Na Série B a gente vai ter uma renda menor. Agora, não fizeram, não é só por dívida, deve ter algo a mais que a diretoria não teve peito, ficou com medo de alguma coisa, os jogadores falarem alguma coisa, os jogadores sabem, empresário, alguma coisa sabe, que lógico que isso aí tem a ver empresário, não tira o meu jogador, tem um monte de coisa aí, que ficou na cabeça dos dirigentes do Cruzeiro, que já não são bons, nenhum deles, nem o Perrella, que os caras tiveram que dar moral para essa panela e tirar o Rogério. Por quê? Alguma coisa misteriosa tinha nesse meio que ninguém ia conseguir resolver. Adilson Batista chegou lá há pouco tempo, 3 jogos, falou, meu irmão, aqui tá tudo errado. Rogério Ceni estava certo, tá tudo errado. Aconteceu um montão de coisa aqui muito errada. Ou seja, ser bem sincero, não tenho o que mais falar. O Cruzeiro mereceu. Pela diretoria, pela panela e por aqueles torcedores do Cruzeiro que lá atrás chamaram essa diretoria de mito. Que provavelmente eles sabiam que os caras estavam endividando o Cruzeiro. Mas não é a grande maioria. Só fico com pena, como eu falei no outro vídeo, dos jogadores que não fizeram parte dessa panela, que estão sofrendo, que esses estão sofrendo. Na boa, é disso, Thiago Neves, Dedé, esses caras não estão sofrendo porra nenhuma, eles estão cagando. Porque não vai ficar ninguém. De repente eles vão cair pra cima, pô. Vão pro Palmeiras, vão pro Santos. Flamengo acho difícil alguém ir. Mas vão ser espalhados por aí, pô. E vão disputar a Série A. Agora aquela molecada lá que poderia ter salvado o Cruzeiro com o Rogério Ceni é que vai segurar o rojão, pô. Vai segurar o pepino, pô. Então, pela torcida, por esses jogadores, da grande parte da torcida, a gente fica triste. Mas não acabou, tá? Não acabou. Não é o fim do mundo. Mas que vai ser difícil, vai. Mas, para terminar, tática e tecnicamente, o Cruzeiro, dos 20 times, foi o que mais mereceu cair. Porque em momento nenhum teve um desempenho de Série A. Vou te dizer mais, nem de Série B. Tá? Um abraço, até mais, fui.